aqui é meu canal Chuva de Rosas. Depois de um tempo que eu passei sem conseguir muito gravar, finalmente consegui parar para poder gravar esse vídeo. E eu gostaria de continuar uma série que eu comecei aqui no canal, embora só tenha um vídeo até agora, que é a série Lute com uma Santa. A ideia dessa série é de falar sobre a vida de santas que foram mulheres fortes, determinadas e principalmente que obedeceram à vontade de Deus. Ou seja, que elas não precisaram jogar fora as virtudes, nem a sua própria personalidade, nem aquilo que é próprio de ser mulher. Mas dentro daquilo em que Deus já havia as concebido, né, em que Deus as criou, elas puderam alcançar o seu maior potencial, seguindo a vontade de Deus. Então, também a intenção mostrar que seguir a vontade de Deus não é uma opressão, uma repressão de quem nós somos, muito pelo contrário. É a forma de nós atingirmos completamente o nosso potencial enquanto pessoas e enquanto mulheres. E para esse vídeo de hoje, eu escolhi uma santa que, na verdade, eu até conhecia, assim, por alto, mas que recentemente eu li um livro sobre ela que fez com que os meus olhos realmente se abrissem, que foi o livro de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina, eu já sabia que ela foi uma santa mística, que ela tinha sido muito importante para sua época, mas eu ainda não tinha noção do quanto. Ela era assim realmente muito determinada. Desde quando ela era criança, ela já tinha esse desejo muito grande pelas coisas de Deus. E de fato, aconteceram já desde a infância dela coisas que mostravam que ela tinha um chamado especial para a santidade, milagres que aconteciam ao seu redor. Da mesma forma, quando ela cresceu, que essa determinação ficou cada vez mais forte, mesmo a família dela querendo que ela se casasse, né, querendo que ela seguisse o mesmo que os outros irmãos da família, ela tinha 22 irmãos, como ela sabia, no fundo do coração, que ela sabia que a vontade de Deus para ela era a vida apenas para ele, era uma vida reservada, era uma vida de esposa de Cristo, ela mesmo assim foi contra. E olha que isso, para a época, era algo assim realmente extraordinário, porque a fidelidade à família era algo muito presente, a fidelidade é aquilo que a família determina. Então ela ter ido contra foi assim algo que causou até um espanto, por assim dizer, e que foi combatido por um tempo, mas pela graça de Deus tudo acabou se resolvendo e ela conseguiu cumprir o seu desejo, que era ser esposa de Cristo. Também enviada por ele, ouvindo a sua voz, ela deixou ali o recanto do seu quartinho, que era onde ela tinha os seus momentos de oração, êxtases espirituais, em que ela via o Senhor, para ir às ruas, para ir cuidar dos necessitados, até mesmo da sua própria família, estar mais presente com a sua própria família, que ela via pouco, porque ela realmente passava mais tempo entre a igreja onde ela participava e o seu quartinho, né, onde ela fazia suas orações pessoais. Então, ela saiu em missão ao outro, ela fez o máximo possível para amar sempre cada vez mais o outro, mesmo que isso fosse incômodo. Ela estava presente perto das pessoas, mesmo aquelas que os outros não queriam estar. Cuidava mesmo daqueles doentes que ninguém mais queria cuidar, ou porque já não tinham mais esperanças, ou porque era desagradável. Pessoas que tinham feridas, que cheiravam mal, mas ela ia por amor e ela tentava sempre demonstrar o máximo de amor por aquelas pessoas, mesmo que ela fosse difamada por isso. E olha que ela foi muito difamada. E mesmo assim, ela continuou determinada no processo de seguir a busca pela santidade. E eu acho isso impressionante, porque tantas coisas que ela poderia ter ouvido, que poderiam a ter desanimado, mas como o amor dela por Deus era maior do que tudo, maior do que as coisas dessa terra, isso não teve a mínima importância. Ela apenas fez aquilo que ela sentia no coração que devia fazer, que era seguir a vontade de Deus. E cada vez mais ela foi ganhando mais influência, até que de repente Santa Catarina não somente estava influenciando na vida daquelas pessoas que precisavam de auxílio material, mas também naquelas que precisavam principalmente de um auxílio espiritual. Até mesmo aqueles que não gostavam dela, aqueles que viam na presença dela apenas para tentar debochar, tentar mostrar que ela não sabia do que estava falando, mesmo esses saíam de lá, saíam da presença desta menina,
saiu da presença dela com o coração completamente transformado. Eu digo menina no sentido de isso começou quando ainda era bem jovem, né? Mas ela era sim uma mulher muito forte. Não porque ela tinha uma força física, porque isso também não era muito verdade. Como ela fazia muitas penitências, ela também jejuava bastante, além de que no início também das suas experiências místicas, em que ela teve os êxtases, constantemente, às vezes ela também chegava a apanhar. Um monte de situações aconteceram. Então, o físico, a parte exterior de Catarina, não era assim tão forte, tão firme, mas o seu interior era tão forte, era tão determinado, a sua alma era tão ligada a Deus que era dele diretamente que ela tirava as suas forças no seu dia a dia. Então, apesar dela não ter sido uma mulher forte fisicamente, ela tinha uma fortaleza interior que era imbatível. Tanto que ela chegou a influenciar não somente nos assuntos meramente espirituais, mas como também ela influenciou bastante na política de sua época. Como assim? Quando ela via que governantes estavam tomando ações que não eram para o bem espiritual também das pessoas, mas até mesmo para o bem físico, causando guerras, causando contendas, ela enviava cartas, ela se metia mesmo na história e ela chegava a ser ousada nessas cartas, porque ela falava a verdade sem nem olhar para quem. Ela chegou inclusive a escrever muitas cartas aos papas, que naquela época não estavam residindo em Roma, embora devessem. Estavam em Avignon, uma região da França, e muitos diziam que os papas da época serviam mais ao rei francês do que à própria igreja. Isso era um disparate, era uma coisa horrível. Então, ela chegou a escrever cartas e mais cartas aos papas da época, dizendo para eles a responsabilidade espiritual que eles tinham com o seu povo, inclusive com o povo de Roma também, e como eles deviam ter a coragem de voltar para o seu lugar, que seria o trono de Roma. No caso, que hoje em dia nós chamamos o Vaticano, né? Mas que seria Roma. Então, nós vemos que Santa Catarina tinha muita ousadia no Espírito Santo. Não porque ela confiava nas suas próprias forças, mas porque a graça do Espírito Santo que agia nela era tão forte, tão presente, que a dava uma ousadia maior do que muitas pessoas da sua época, maior do que os maiores desbravadores, porque ela corajosamente se envolveu em muitas e muitas contendas em qual ela poderia inclusive ter saído morta, o que inclusive tentaram fazer. Em uma das guerras que explodiram na Itália e que Santa Catarina estava nessa cidade em que aconteceu, eu não me recordo agora o nome da cidade, mas ela estava presente nessa cidade para tentar, né, apaziguar a situação. Alguns dos rebeldes que estavam causando a guerra decidiram que iriam matar Catarina, exatamente por causa de todas aquelas tentativas e as verdades que ela falava, que incomodavam muitas pessoas. Mas ao chegar em sua presença, a pureza no olhar de Catarina e também a pureza no seu pedido de que, mesmo que ela fosse morta, que eles não ferissem aqueles que a acompanhavam. Ela se ofereceu no lugar daqueles que ela amava, daqueles que estavam acompanhando seus filhos espirituais que também estavam no local onde ela estava. E diante daquela pureza, daquele olhar, aqueles assassinos, aqueles rebeldes furiosos, eles não conseguiram levantar a mão contra Catarina. Ao contrário, se prostraram na presença dela. Algo tão forte, uma visão tão forte de ver. Tantos guerreiros se prostrarem na frente de uma mulher que fisicamente devia aparentar tanta fragilidade. Então, aqui nós temos também uma lição muito grande, que a maior força, ela não é uma força plenamente física, e ela também não se mostra por ações superficiais, como deboches ou pela raiva, ou pela agressividade, ou pelo que for. A força verdadeira, ela é uma força interior, ela é uma força cultivada pela presença do Espírito Santo em uma alma. Isso quer dizer que nós não precisamos imitar as ações daqueles homens brutos da história que tentaram fazer história pela força do braço, pela força da espada, mas que, sendo aquilo que Deus quer que nós sejamos,
seguindo a vontade de Deus, nós teremos a força necessária para mudar o mundo. Santa Catarina de Siena teve uma influência tão grande sobre a sua época que ela chegou realmente a evitar muitas brigas mesmo, muitas contendas, assim também como ela foi a causa da volta do Papa para Roma. Assim como também foi o auxílio do Papa naquele período tão conturbado que se seguiu a sua volta para Roma. Então que nós peguemos este exemplo de Santa Catarina, uma mulher tão forte, uma mulher de tanta oração, uma mulher tão sábia, apesar de ela nem ter muito, por assim dizer, muito estudo. Ela não tinha muito estudo, na verdade, no início da sua vida, ela nem sabia ler. Depois, milagrosamente, por pedido mesmo dela, Deus, ela foi capaz de ler para as suas orações. Mas antes disso, não, ela nem ao menos sabia ler. Ela era uma mulher iletrada e que teve tanta força sobre a sua época. Mesmo que ditando as suas cartas, ela teve uma força na sua época muito grande, porque essa força não vinha dela mesma, mas vinha do próprio Deus. Então, que nós possamos pegar este exemplo de Santa Catarina e sermos cristãos verdadeiros, que mudam as situações ao seu redor, não pela força do braço em si, mas pela força da oração, que confiam na graça de Deus e que confiam que Ele sabe qual é a ação que deve ser tomada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço por você que assistiu até aqui. Também peço para que você possa se inscrever aqui no canal, deixar um like e comentar o que você achou sobre a história de Santa Catarina, o que você acha